Bem-vindos todos, bem-vindos ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong, e estou acompanhado por dois grandes amigos do programa. Temos o professor Mohamed Marandi, de Teherã, e temos Pepe Escobar, ambos aqui para falar sobre os últimos desdobramentos da guerra. Muito obrigado, senhores, por se juntarem a mim hoje. Obrigado. É um prazer. Bem, vamos direto ao assunto, senhores. Há grandes atualizações nesse conflito. O Irã está sendo muito estratégico, incrivelmente estratégico, em sua retaliação, atingindo uma base da CIA, atingindo múltiplos sistemas de defesa aérea THAAD nos Emirados Árabes Unidos, especialmente um nos Emirados. Nas últimas 24 horas, acredito que existam apenas 11 desses no mundo. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor, professor Marandi, se poderia colocar essa retaliação no contexto do que também está acontecendo no Irã? E como o senhor acha que isso está se desenrolando no momento? Considerando que a situação, eu sei, é bastante perigosa no país, mas também que a retaliação do Irã tem sido bastante intensa. E muitos têm prestado atenção a isso. Bem, ironicamente, a guerra tem feito isso. E o Irã, apesar dos bombardeios e do massacre, os bombardeios de escolas e hospitais e o bombardeio da IRIB, a Rádio e Televisão Nacional do Irã, eu estive lá anteontem. Normalmente não apareço na TV iraniana, mas por causa da guerra, eu disse eu vou. Quero dizer, não tenho nada contra, mas simplesmente não quero ser uma figura pública no Irã. Já faço o suficiente no exterior. Mas fui anteontem, e quando cheguei ao estúdio, porque já tinha estado lá alguns anos antes, ele estava destruído. Disseram, não, você tem que ir para outro prédio. Então fui para outro prédio e fiz a entrevista até meia-noite. Depois saí, e 1 hora depois, bombardearam a IRIB novamente. Então veja, eles bombardearam a rádio e a televisão iranianas. Você não ouve falar disso na mídia ocidental. Eles bombardearam blocos de apartamentos, arrasaram casas, e é algo realmente impressionante. Mas além disso, e da criminalidade do regime Epstein, vemos pessoas muito unidas. Tenho certeza de que você já viu imagens disso, mas eu publico no meu canal do Telegram. Todas as noites, temos encontros em todo o país, em diferentes cidades. Em Teherã, eles não fazem um único encontro. Eles se reúnem em diferentes partes da cidade, como em 20 praças diferentes. E cada um deles tem, não sei, centenas de milhares ou dezenas de milhares de pessoas, dependendo, multidões enormes. Então, há milhões nas ruas de Teherã. Mesmo que muitas pessoas tenham ido embora porque o governo fechou as escolas depois de massacrar as meninas da escola primária. Eles fecharam todas as escolas e universidades e pediram que as pessoas deixassem a cidade se não tivessem trabalho a fazer em Teherã. Mas o povo ainda está nas ruas, e você pode vê-los em alguns dos vídeos que publiquei no meu canal do Telegram. As pessoas nas ruas estão gritando palavras de ordem, e é possível ver as defesas antiaéreas em ação, porque a cidade está sob ataque de mísseis. E as pessoas não se movem, não saem do lugar, não correm. Homens e mulheres, multidões enormes em diferentes partes da cidade. Eu nunca imaginei que veria algo assim na minha vida. Então o clima em Teherã é de muita resistência. As pessoas estão unidas. Na verdade, contei uma anedota no programa do Juiz sobre 3 dos meus próprios alunos. Bem, não exatamente meus, são alunos da minha faculdade. Alguns deles eu nunca tive em aula, mas pelo que disseram, participaram dos protestos que tivemos em janeiro. Não com facas, armas ou revólveres. Apenas alguns dos jovens que estavam com eles, que não foram ingênuos o bastante para acreditar na propaganda vinda dos meios de comunicação em persa, financiados por agências de inteligência ocidentais. Essas 3 pessoas entraram em contato comigo, e 2 delas estavam muito emocionadas. Elas me perguntaram, como podemos ajudar? Como podemos compensar o que fizemos? Foi realmente comovente conversar com algumas delas. E isso mostra o que Trump e regimes bárbaros fizeram foi ensinar a nova geração no Irã
o que nós não conseguimos ensinar. Porque eles não testemunharam a revolução. Eles não viveram o Shah, a Savak, sua polícia secreta, a brutalidade, o massacre nas ruas de Teherã durante a revolução. Eles não viveram a guerra apoiada pelos Estados Unidos de Saddam Hussein. Eles não vivenciaram armas químicas. Eles não viram essas coisas. Então agora estão experimentando em primeira mão o que os Estados Unidos realmente são, o que o regime em Washington, o que o império, o que esse império maligno, o que esse regime Epstein realmente é. E isso uniu o povo de uma forma que nem mesmo a Guerra dos 12 Dias conseguiu. Isso é algo diferente. Como eu disse, as cenas nas ruas de Teherã, você viu algumas das imagens dos ataques aéreos brutais. Essas pessoas são bárbaras doentes, esses americanos e esses sionistas apenas destruindo bairros. Mas você vê o povo nas ruas, e quando eles veem as defesas antiaéreas, eles não se movem. Eles dizem, estamos prontos para o martírio. Eles entoam palavras contra os Estados Unidos. Agora, acho que se alguém ainda se pergunta por que as pessoas gritam morte à América nessas cerimônias no Irã, será que ainda se perguntam por quê? A República Islâmica do Irã hoje é mais forte do que era, muito mais forte do que era há uma semana. E o Ayatollah Khamenei, que sempre foi popular, e o Pepe já esteve no Irã. O Ayatollah Khamenei é uma figura popular. Governos vão e vêm. Alguns se tornam populares, depois impopulares, depois populares novamente. Mas ele sempre foi popular. Sim, ele tem seus opositores. Algumas pessoas o desprezam, outras são indiferentes, mas ele é popular. E quando foi alvo, sua imagem se tornou ainda maior aos olhos de todos os diferentes setores da sociedade. Ele se recusou a deixar sua casa e seu escritório, porque disse que muitas pessoas estão passando por dificuldades e não têm para onde ir. E como eles não têm para onde ir, ele disse, eu não vou a lugar nenhum. Ele era muito íntegro. Nenhum de seus filhos tem negócios, nem mesmo uma pequena loja. Não porque ele seja contra o comércio, mas porque diz que como estão ligados a ele, não deveriam estar nesse meio. Então, todos são instruídos. Eles lecionam em universidades. Seu genro, que foi martirizado, dava aulas na Universidade Tarbiat Modares, que fica perto da Universidade de Teherã, perto de onde eu ensino. Seus filhos são todos altamente instruídos. Eles lecionam em seminários ou universidades. Ele também foi alguém que foi preso várias vezes durante o reinado do Shah e torturado. E então, após a Revolução, ele era o mais jovem entre a liderança. Quando a guerra começou, ele foi imediatamente para a linha de frente, mesmo nunca tendo segurado uma arma antes, nunca tendo recebido treinamento. Ele aprendeu a lutar nas frentes de guerra. Mais tarde, tornou-se presidente. Sobreviveu a uma tentativa de assassinato. É por isso que seu braço direito está incapacitado. Durante os últimos meses da guerra, quando os Estados Unidos entraram na batalha ao lado de Saddam, os establishments começaram a bombardear. Eles derrubaram um avião de passageiros iraniano, matando 290 pessoas. Destruíram vários navios da marinha iraniana, destruíram instalações de petróleo e mataram muitos iranianos. Assim, a guerra com Saddam Hussein tornou-se instável. Ele foi para a linha de frente como presidente, e eu o vi lá. Ele era um alvo, obviamente, mas não tinha medo. Trata-se de um intelectual que fala 4 idiomas, é fluente em 4 idiomas e é um estudioso da literatura persa. Seu conhecimento da literatura persa é enorme. Quando ele fala persa, é impressionante. É perfeito. Perfeito. Ele fala de forma eloquente. Seu árabe e seu conhecimento da cultura e da literatura árabes são enormes. Seu pai é azeri, e ele é muito fluente em azeri. Khamenei é um azeri iraniano. Ele foi um amigo próximo do poeta azeri mais famoso dos últimos séculos, Shahryar. Ele também sabia inglês. Lia romances em inglês, incluindo, acho seu favorito, Os Miseráveis, de Hugo, o que, acredito, reflete sua personalidade até certo ponto, porque ele sempre foi o tipo de pessoa que, assim como quando se recusou a sair de casa e disse, vou ficar aqui,
mesmo sabendo que todos sabiam que ele seria o primeiro alvo. Então, ele sempre enfatizou, sob diferentes administrações, fossem de esquerda, de direita, liberais ou que fosse, que precisamos cuidar dos marginalizados, das classes desfavorecidas, dos oprimidos, daqueles que foram deixados para trás. Tivemos administrações com visões de mundo muito diferentes ao longo dos anos, mas ele sempre destacou esse ponto. E essa é uma das principais razões pelas quais ele foi tão insistente em que apoiássemos os palestinos e os sul-africanos durante a resistência contra o apartheid. Ele viajou para o sul da África como presidente. Nelson Mandela, muito pouco tempo depois de ser libertado, viajou a Teherã para encontrá-lo e o chamou de seu líder. Ele também apoiou a Nicarágua, Cuba e a Venezuela, porque os via como os oprimidos. Ele era uma pessoa única. Nunca conheci ninguém como ele em toda a minha vida. Ninguém sequer parecido. Era uma pessoa incrível. Mas em relação aos assuntos militares, ele organizou o Estado de tal forma que, mesmo após sua morte, as Forças Armadas continuam trabalhando sem parar. O Irã está lançando mísseis e drones contra ativos americanos no Golfo Pérsico e contra o regime israelense dia e noite. E como os americanos não conseguem destruir nenhuma dessas bases subterrâneas, o que por si só foi um ato de genialidade, toda a ideia de montar um sistema de defesa, criar sua própria indústria e tecnologia de drones, numa época em que o mundo ainda estava focado em aviões e coisas do tipo, foi extraordinária. Lembre-se, os russos precisavam da ajuda do Irã. Então essa era a política dele: desenvolver mísseis e construí-los profundamente no subsolo. E como o regime americano e o regime israelense não conseguem destruir nenhuma dessas bases subterrâneas, eles descontam nas pessoas. Bombardeiam escolas, hospitais, delegacias locais, centros culturais, realizam ataques duplos em toda a cidade de Teherã e em outras cidades. Um amigo meu estava na Praça Ferdowsi, um lugar que acho que o Pepsi evitou, a Praça Ferdowsi, no centro de Teherã. A Praça Ferdowsi, meu amigo Faucia, ele testemunhou. Ele não menos ouviu falar disso. E então, quando as pessoas correram para ajudar e os socorristas tentavam encontrar pessoas sob os escombros, eles atacaram novamente. Eles fizeram isso em diferentes áreas de Teherã. Um jornalista, que acredito trabalha para o Dropsite News, me contou pessoalmente que foi a uma dessas praças públicas, viu a devastação lá, e as pessoas diziam que eles fizeram a mesma coisa ali também. Os americanos e os israelenses estavam tentando se vingar das pessoas porque não conseguem acessar essas bases subterrâneas. Então, sabe, deixando de lado a crueldade deles, deixando de lado o caráter medieval deles, o brilhantismo dessa estrutura militar, na minha opinião, é extraordinário. E o fato é que, apesar de todas as dificuldades e das sanções de máxima pressão, neste momento no Irã, você não vê pessoas em longas filas por pão ou algo do tipo. Eles já haviam reunido suprimentos para este dia há muito tempo. Então, pelos próximos meses, não haverá uma crise real, a menos que os americanos comecem a mirar em outras coisas, o que não é impossível. Mas tenho certeza de que eles também têm respostas para isso. A questão é que o Irã está mais forte hoje. É verdade, eles estão assassinando pessoas, destruindo instalações públicas, matando crianças, homens e mulheres. E a mídia ocidental está completamente indiferente. Eles agem como torcedores da guerra. E isso mostra que não há diferença real entre nenhum dos veículos de mídia ocidentais. Embora todos nós saibamos disso por causa de Gaza, do Líbano e do Iêmen. Não há diferença entre a CNN e a Fox News, ou entre o The Guardian, o The New York Times e o Breitbart. São todos iguais. Um é mais bombástico, o outro pode ser um pouco mais sofisticado ou sutil, mas são todos iguais. Então eles começam a guerra. Estávamos negociando como da última vez, e eles começam a guerra.
Isso também, no Irã, foi um elemento que fortaleceu a unidade nacional. Porque até mesmo aqueles que eram ingênuos e achavam que talvez pudéssemos fazer um acordo com os americanos, viram mais uma vez, como há 8 ou 9 meses, que os americanos são mentirosos, que os americanos são enganadores, que eles têm as piores qualidades possíveis, essas elites. E isso fortalece a nação, cada um desses elementos. O fato de que a mídia ocidental não é diferente. O fato de que o Irã estava negociando e o outro lado tentou enganar o Irã. Claro, desta vez ninguém foi enganado. Todos esperávamos um ataque. Na verdade, na noite anterior ao ataque, alguns amigos e eu estávamos conversando e todos dissemos que as chances disso acontecer naquela noite eram muito altas. Então tudo isso, a marcha da família Mubayatullah, o fato de que começaram com o massacre de crianças, assim como quando derrubaram o avião, o que, na minha opinião, foi intencional. E o bombardeio dessa escola foi definitivamente intencional. Sem dúvida. Sem dúvida. Você pode encontrar essa escola no Google Maps. Como eles poderiam não saber onde estão bombardeando? De qualquer forma, a unidade nacional hoje é muito mais forte. Sempre foi forte, mas agora está ainda mais. Algumas dessas pessoas, pelo menos pela minha experiência pessoal e pelo que alguns dos meus colegas disseram, alguns desses jovens que se envolveram naquelas revoltas mudaram de opinião. Eles despertaram. Não teríamos conseguido isso com 100 anos de livros didáticos, professores de filosofia e professores de política. Não teríamos conseguido convencê-los a mudar de opinião. Mas Trump e Netanyahu, em 24 horas, ensinaram a essas crianças o que nós aprendemos quando éramos jovens, o que vivenciamos. Quando sobrevivi a ataques químicos, nunca vou esquecer. Essas crianças estão testemunhando a verdadeira América, estão testemunhando a essência do Império Ocidental, a essência do sionismo, a essência da classe Epstein. Elas estão sentindo isso. Quando você vê todas essas crianças mortas ou famílias gritando sob os escombros, assim como em Gaza, no Líbano ou no Iêmen, você entende de uma forma muito diferente. E assim, os Estados Unidos, pelo menos pelos próximos anos, mostraram aos jovens iranianos o que isso realmente significa. E com sorte, quando a próxima geração crescer, o império terá desaparecido. Sim. Bem, Pepe, eu queria saber sua reação à retaliação do Irã, como você a viu em essa agressão, considerando todos esses ótimos pontos do professor Marandi. Posso fazer a minha pergunta mais antiga do mundo só um pouquinho para Mohammed? Quero ser o entrevistador por 10 minutos, se tudo bem. Vá em frente. Vá em frente. Certo. Então você pode me perguntar algo, mas acho que precisamos obter algumas clarificações do Mohammed, porque ele está no campo de batalha, no teatro de operações. Mohammed, tenho 2 conjuntos de perguntas, 3 ou 4 em cada, digamos assim. Primeiro, Teherã está sendo bombardeada dia e noite. É por vingança, rancor, impotência, pura perversão, porque eles sabem que a única arma que podem ter agora é intimidar a população civil, considerando que estão sendo atingidos em toda a linha, de Israel até todas as bases no Golfo. E relacionado a isso, a rede de defesa aérea em Teherã, como você a vê, está funcionando corretamente? Está mais ou menos ou foi desativada? Esse é o primeiro conjunto. O que realmente está acontecendo em Teherã, no terreno agora, por favor? What's really happening in Tehran on the ground now, please? Não, as defesas aéreas não estão desativadas. Mas a Força Aérea dos Estados Unidos, que é muito maior do que a do regime israelense, combinada com o regime israelense, é muito grande. Então, muitas das defesas aéreas têm trabalhado intensamente para proteger o país, mas alguns ataques ainda conseguem passar. A maioria dos ataques é feita com mísseis. Eles são lançados de jatos sobre o espaço aéreo do Kuwait, da Arábia Saudita, de outras áreas no Golfo Pérsico ou do espaço aéreo do Iraque.
É claro que o governo iraquiano é contra isso, mas não pode fazer nada a respeito. Às vezes, pelo que entendo, eles entram no espaço aéreo iraniano, onde são recebidos por defesas aéreas e jatos iranianos. É um campo de batalha muito complicado, e os americanos têm muitos jatos. Eu diria que a principal melhoria nas defesas aéreas iranianas tem sido contra drones. Além disso, a inteligência iraniana tem sido muito melhor. Não temos mais nenhum dos atos de sabotagem que víamos há 8 ou 9 meses, o que é algo significativo. Os drones que os americanos e israelenses usavam para definir alvos estão sendo abatidos com bastante frequência. E claro, sabemos que 3 jatos americanos foram derrubados sobre o Kuwait. Os iranianos dizem que foram eles que os derrubaram. Os americanos afirmam que foi fogo amigo, o que, de certo modo, acho ainda pior, porque se você vai derrubar seus próprios aviões, isso não diz muito sobre a sua tecnologia. Mas não é como se as defesas aéreas tivessem colapsado. Não é o caso. Eles estão bombardeando Teherã pesadamente. Às vezes atingem alvos específicos, mas muitas vezes estão apenas atingindo bairros. Por exemplo, o Hospital Gandhi. Eles atingiram esse hospital e ele foi evacuado. É um hospital privado, portanto não tem nada a ver com o governo. Eles também atingiram a clínica de fertilização in vitro, então muitas mulheres que queriam ter filhos provavelmente não poderão mais. A ala infantil foi particularmente danificada. Eles atacaram muitos hospitais em todo o país, além de delegacias de polícia. Quando bombardeiam a polícia, bombardeiam o bairro. Você já esteve em Teherã. Não é como se houvesse prédios separados. Tudo faz parte da cidade. Quando atingem um lugar, os prédios ao redor são danificados, ou desabam, ou quase são atingidos. O que eles estão tentando fazer é destruir o tecido social do Irã. Querem demolir esse tecido para criar o caos. E nesse processo, realizam ataques aéreos em massa. Quando você vê esses bairros, é como um inferno. Então eu diria que é uma combinação, mas principalmente é para intimidar. Acho que a verdadeira razão por trás desses ataques aéreos contra civis e alvos civis é a frustração. Eles não conseguiram enfraquecer as capacidades de mísseis ou drones do Irã. Eles também subestimaram essas capacidades. O Irã tem muitas cidades subterrâneas de mísseis que eles desconhecem. Os iranianos não estão usando a maioria delas. Estão usando as mesmas cidades de mísseis que usaram na guerra anterior, e as outras permanecem intocadas. As fábricas do Irã para construir mísseis e drones são todas subterrâneas, então o Irã continua produzindo novos drones e novos mísseis de diferentes tipos, e os americanos não podem fazer nada a respeito. Isso os irrita. O Irã agora conseguiu, como ambos sabem, enfraquecer as defesas aéreas tanto do regime israelense quanto das forças no Golfo Pérsico. Eles têm usado mísseis mais antigos, na maior parte das vezes, quase exclusivamente. Esses mísseis foram fabricados há 20 anos. Então os iranianos estão lançando esses mísseis e esgotando as defesas aéreas, tanto no Golfo Pérsico quanto principalmente em Israel. No Golfo Pérsico, eles têm usado drones mais antigos na maior parte das vezes, novamente destruindo e desgastando as defesas aéreas. Mas lá estão fazendo isso de forma muito eficaz. Com o passar do tempo, o Irã pode usar menos mísseis para fazer mais, e ainda nem chegou a utilizar realmente sua tecnologia mais recente. Eles também podem usar menos drones para fazer mais, e ainda não têm recorrido à sua tecnologia mais nova. E uma das razões que demonstram a força do Irã é o fato de que os americanos não podem fazer nada em relação ao Estreito de Hormuz. Trump disse que enviaria a Marinha para escoltar os navios. Quero ver ele fazer isso. Ele não consegue. Todos esses navios afundariam. Na verdade, um dos motivos pelos quais os ataques aéreos no Irã têm sido menos eficazes em todo o país é porque os americanos precisam manter seus jatos e navios de guerra bem afastados. Então, quando os aviões vêm, precisam reabastecer no ar, depois atacar, voltar, reabastecer novamente e, por fim,
pousar onde quer que seja. Aparentemente, muitos deles vão para Chipre. Pelo que eu ouvi, muitos jatos deixaram a Arábia Saudita e a Jordânia porque os mísseis iranianos os têm atingido e eles se mudaram para Chipre. É de lá que decolam para assassinar mulheres e crianças. Obrigado, Mohammed. Agora, o segundo bloco curto, que é sobre Mostafa Khamenei. Ele ainda não foi oficialmente confirmado como novo líder supremo. Mas se for, a melhor informação que eu tinha no início da semana era de que ele era o principal candidato. E hoje, há algumas confirmações indiretas de que ele já foi escolhido. Se for esse o caso, nos dê sua análise pessoal sobre Mojtaba, que parece ser extremamente competente, duro como aço, e com uma excelente relação com a liderança da Guarda Revolucionária Islâmica. O que Irã, Rússia, o Golfo e o Sul Global podem esperar dele se ele realmente se tornar o novo líder supremo? E apenas para complementar o que você nos contou sobre a situação em campo em Teherã e o aparente ataque indiscriminado contra civis, que parece ser a nova estratégia, especialmente nas últimas 48 horas ou algo assim, podemos interpretar o ataque inicial no primeiro dia à escola primária de meninas pelo Sindicato da Abstinência como um assassinato ritualístico. Isso se encaixa totalmente na mentalidade deles. Foi um ato de intimidação logo no primeiro dia, destinado a lançar a sociedade em total convulsão. Um ato horrendo além de qualquer imaginação, que é claro, como todos sabemos, não mereceu uma única palavra de condenação da OTAN ou de todo o Ocidente coletivo. Então talvez eles estejam tentando aplicar a mesma metodologia, digamos assim, à população civil em Teherã e em algumas outras grandes cidades. Obrigado, Mohammed. Sabe, no primeiro dia em que fiz isso, acho que até tuitei, eu disse que esses assassinos e estupradores da classe Epstein, sabe, agora estão bombardeando meninas. E isso é algo esperado desse tipo de gente. E assim como não acredito que a derrubada do avião iraniano tenha sido um acidente, tivemos 8 anos de guerra com Saddam Hussein e nunca derrubamos um avião por engano, a única vez que isso aconteceu foi com um avião ucraniano, o que foi trágico. Mas este caso foi muito diferente. Os americanos não estavam sob pressão. O avião iraniano estava voando de Bandar Abbas para Dubai, um voo muito curto, e seguia em seu corredor aéreo. Estava tudo muito claro, e os americanos queriam que a guerra terminasse. Eles estavam bombardeando instalações iranianas e o Irã não tinha capacidade naval para realmente revidar de forma eficaz, porque estava ocupado com o Iraque. Então acredito que a derrubada daquele avião foi intencional, especialmente porque os Estados Unidos nunca pediram desculpas. E o vice-presidente dos Estados Unidos na época, Bush Sr., disse: "Nunca pedirei desculpas por nada do que os americanos fizeram." Mas em relação ao líder, até agora, nenhuma declaração foi feita. E eu não posso realmente comentar sobre indivíduos, porque algumas pessoas no exterior e algumas pessoas no Irã, por algum motivo, por mais que eu diga que isso não é verdade, mas algumas pessoas se convencem de que é verdade. Mas eu não estou no governo, não faço parte do Estado, e se eu comentar sobre qualquer uma dessas questões, isso pode levar as pessoas, empurrar as pessoas na direção errada. O que posso dizer é que haverá continuidade. O Conselho de Especialistas, que é um órgão eleito responsável por escolher e destituir o líder de acordo com a Constituição, votará em alguém como o Ayatollah Khamenei, com a mesma visão de mundo. E o que eu acrescentaria aqui é que muita coisa mudou na política iraniana. Muita coisa mudou. Muitas das diferenças que existiam até recentemente já não existem mais. As visões sobre os Estados Unidos e o Ocidente agora são muito mais semelhantes entre a classe política e aqueles envolvidos na política do que eram há alguns anos. Eu não quero mencionar sites,
Mas alguns dos meios de comunicação no Irã que eu realmente não gosto e que têm sido muito pró-americanos nos últimos dias, agora estão sendo muito críticos em relação ao Ocidente. Então, vejo um novo despertar no Irã, como aqueles exemplos anedóticos que mencionei antes. Acho que não é apenas entre os jovens e as pessoas comuns, mas também entre as elites políticas. Portanto, quem quer que se torne líder, acredito que essa pessoa seguirá políticas semelhantes às que vimos no passado. E isso não é uma boa notícia para os Estados Unidos, especialmente porque, como eu disse, aqueles que estão, digamos, no campo mais, não sei se ainda posso dizer assim, mas no campo mais liberal do Irã, muitos deles mudaram de opinião. Many of them have shifted their views. When you actually see the slaughter. Sabe, quando você realmente vê o massacre, quando realmente vê eles mirando em mulheres e crianças, quando você vê isso, o primeiro hospital que atacaram em Teherã foi o Hospital Gandhi, ironicamente. Essas pessoas são, quero dizer, o governo indiano, que é tão apaixonado por Israel, o Hospital Gandhi é um hospital privado, e isso mudou a forma como as pessoas veem as coisas. Alguns desses, quero dizer, esses chamados iranianos que vivem no exterior, muitos deles, aliás, estão na folha de pagamento. Dezenas de milhares de iranianos no exterior recebem dinheiro de uma forma ou de outra. Há 4.000 iranianos só na Albânia, em uma fazenda de trolls, e depois há milhares em outras fazendas de trolls. Existem centenas de veículos de mídia em língua persa, emissoras de televisão, todos financiados por governos ocidentais. Eles não ganham dinheiro com seus estúdios caros, nem com o uso de satélites, que custam caro. Os governos ocidentais pagam por isso. Eles têm equipes, têm pessoas, têm sites, têm canais no Telegram, têm contas no Twitter, e ainda há todas essas elites cooperando com think tanks. Provavelmente existem 10, 20 mil desses chamados iranianos na folha de pagamento. E essas pessoas fora do Irã, elas retratam um Irã que você já esteve aqui, então não estou dizendo isso para você, estou dizendo para o público. Essas pessoas estão retratando um Irã que existe apenas na imaginação delas. That is only in their imagination. It's a completely different Iran. It doesn't exist on planet. É um Irã completamente diferente. Ele não existe no planeta Terra. Por mais que tentem, é possível encontrar pessoas no Irã que pensam como eles, embora em número cada vez menor. Mas isso não é o Irã. Isso é um pequeno segmento do Irã. Assim como vimos durante o aniversário da Revolução, milhões foram às ruas em Teherã, dezenas de milhões em todo o país. Mas, nas últimas noites, tem sido impressionante. Milhões de pessoas sob ameaça de morte e destruição, e elas não recuam. Portanto, quem quer que chegue ao poder terá um mandato muito forte e o apoio da população iraniana. E os iranianos querem punição, e eles vão punir os Estados Unidos. Iran, and they are going to punish the United States. And what they are doing in the Persian Gulf, whatever. E o que eles estão fazendo no Golfo Pérsico, seja qual for o dano que causem a mulheres e crianças iranianas, o que o Irã pode fazer contra eles lá é enorme. Neste momento, os iranianos estão apenas começando a mostrar do que são capazes. Eles fecharam o Estreito de Hormuz, mas não estão destruindo os navios. Danificaram gravemente 10 ou 15, cerca de 15, petroleiros que desobedeceram às ordens e tentaram cruzar o Estreito de Hormuz, e os atingiram com força. Alguns deles afundaram, mas a maioria dos navios permanece parada, e os iranianos estão esperando. Algumas instalações no Golfo Pérsico estão sendo destruídas, aquelas ligadas a interesses dos Estados Unidos, seja lá como isso for definido. Hotéis que hospedam forças norte-americanas são alvos. Hotels which host US forces, their targets. US bases that are linked to ports. Bases dos Estados Unidos que estão ligadas a portos, aqueles portos onde neste momento muitas forças americanas estão em áreas civis, esses portos civis são alvos. Nenhuma dessas ditaduras árabes está em posição de reclamar. Essas ditaduras familiares permitiram que os americanos instalassem bases, conspirassem contra o Irã e iniciassem uma guerra. Todos são cúmplices. Não podem querer tudo ao mesmo tempo. Estão assassinando mulheres e crianças iranianas. Portanto, o Catar, que é um procurador dos americanos, não tem direito de reclamar disso. O ministro das Relações Exteriores do Catar, aparentemente, ouvi de alguém que ele disse:
Não permaneceremos indiferentes. Se o Catar tentar qualquer coisa contra o Irã, será o fim do Catar. Estará acabado em um dia. It'll be finished Mhm. in a day. Se o Irã quiser, pode destruir todas essas instalações de petróleo e gás e levaria anos para reconstruí-las. E se o Irã quiser que todos os americanos saiam, tudo o que precisa fazer é destruir as usinas de dessalinização e tudo acabará. Eles também podem destruir os petroleiros. Se isso acontecer, não haverá petróleo para sair do Estreito de Hormuz e não haverá petroleiros para transportar esse petróleo ou gás inexistente para fora do Estreito de Hormuz. Então, neste momento, os iranianos estão dizendo aos americanos: isso depende de vocês. Nós não queríamos esta guerra. Queremos viver e permitir que as pessoas prosperem. Queremos que este genocídio em Gaza chegue ao fim, este holocausto. Mas não queremos criar uma terceira guerra mundial. E não queremos derrubar a economia global. Mas não há nada que os americanos possam fazer para impedir o Irã, se o Irã decidir fazer isso. Trump acabou de dizer que vai abrir o Estreito de Hormuz. Quero ver ele fazer isso. Ele não consegue. Então é assim que as coisas estão. E eu acho que do jeito que estão, estamos caminhando para uma situação muito mais perigosa. Mas, de novo, vocês dois sabem, já discutimos isso antes, pessoalmente e online. Essas são coisas que temos dito há anos. Quero dizer, quando Trump diz que ficou surpreso porque o Irã atacou no Golfo Pérsico, bem, ele é um idiota. E os assessores dele são idiotas. Era óbvio que isso ia acontecer. Eu já disse isso no programa do Dani, tenho certeza, várias vezes. Agora eles estão bombardeando Teherã. Não sei se você consegue ouvir. Nas não Post. As defesas deles estão funcionando, então é óbvio que as bombas vão explodir a qualquer momento. Tá ouvindo? Enfim, estava claro como o dia. Quero dizer, se eles tivessem assistido ao programa do Danny Haifong, saberiam que os iranianos não vão ficar de braços cruzados e permitir que os americanos destruam a sociedade civil do Irã a partir de bases no Golfo Pérsico, deixando a ditadura do Catar ou a ditadura dos Emirados apenas sentadas lá, aproveitando e assistindo tudo na CNN. Isso não vai acontecer. Não é assim que vai acontecer. E eu venho alertando sobre isso. Alguns desses cataris até reclamaram de mim ao governo iraniano no ano passado. O Wall Street Journal disse que quando Trump voltar ao poder, ele está pensando em bombardear o Irã. E eu escrevi um tweet dizendo que se ele fizer isso, será ruim, porque Santam fica no Catar, perto de Doha, e será destruída. E então os catarianos ficaram muito irritados, e eu nem sequer estou no governo. Então algumas pessoas do Ministério das Relações Exteriores me ligaram e disseram: você pode apagar o tweet. A única vez na minha vida em que apaguei um tweet foi essa. Quer dizer, talvez eu tenha apagado alguns antes, por erros de gramática ou algo assim, na época em que não dava para editar. Mas a única vez que apaguei um tweet por motivos políticos foi quando o Ministério das Relações Exteriores me pediu. O porta-voz é meu amigo, então fiz isso porque ele é meu amigo. E basicamente foi só isso. Mas eu estava dizendo fatos. É óbvio que aconteceria. E então, quando os americanos bombardearam o Irã da última vez, o Irã atacou Doha, exatamente como eu disse. E desta vez, quando os americanos estão travando guerra contra o povo iraniano com todas aquelas bases no Golfo Pérsico, o que eles esperam do Irã? E por que os sauditas, os emiradenses ou os jordanianos deveriam reclamar? A coisa mais repugnante de todas, e isso não reflete sobre os povos da região, é ver a Turquia, o regime, permitir que bases dos Etaus-Wimes em território turco sejam usadas contra nós. Permitir que aviões AWACS sobrevoem o espaço aéreo turco para coletar dados para que os Estados Unidos nos bombardeiem, enquanto transportam o petróleo do regime de Aliyev para Netanyahu. Petróleo com desconto. É desprezível. Isso só mostra que o AKP é falso. Eles deveriam ir pensar em futebol, economia, televisão e cinema e parar de falar sobre a Palestina, porque é tudo falso. Foi tudo apenas para construir a própria imagem deles.
It was all just to build up their own image. When they allowed Hamas to go there, it was because the Americans asked. Quando eles permitiram que o Hamas fosse para lá, foi porque os americanos pediram. E os israelenses, assim como Doha, e o mesmo vale para Doha. Doha é um intermediário. Os Emirados também. Mas todos esses países estão ajudando os Estados Unidos, alguns mais e outros menos. No Golfo Pérsico, todos estão envolvidos. A Jordânia está totalmente envolvida. Todos estão. A Turquia é mais sutil, mas está ajudando e cooperando com isso. Então, basicamente, é o Irã contra todo o Ocidente e esses regimes intermediários. E qual é o pecado do Irã? Duas coisas. O Irã quer ser independente e o Irã não pode aceitar genocídio e limpeza étnica na Palestina. É por isso que somos tão horríveis. É por isso que somos o regime do mal. É por isso que há 47 anos eles nos demonizam. E uma última observação. Pobre Dani, é o programa dele e ele nem está falando. Eu adoro isso. I love it. Keep going. Claro, Danny iPhone, pode prosseguir. One final note. I've been doing this program on Uma última observação. every week. Tenho feito esse programa na Al-Mayadeen toda semana, há algumas semanas. Não é exatamente a minha praia, mas meio que fui empurrado para isso, e não sou muito bom nessas coisas. Mas na semana passada, bem, não estou mais fazendo o programa a partir dessa semana por causa da situação. As coisas mudaram, pelo menos até a guerra acabar, eu acho. Enfim, na sexta-feira passada, eu fiz um programa, um monólogo, sobre a República Islâmica em colapso eterno. Como no Ocidente, a República Islâmica do Irã está sempre supostamente em colapso. Fiz uma pesquisa, bem, graças principalmente ao DeepSeek. Na verdade, eu nem fiz a pesquisa de fato. O DeepSeek me forneceu muitas das informações. I didn't really do any research. DeepSeek really gave me a lot of information. I just put it together. And Acabei de perceber. the headline As manchetes do New York Times, do Washington Post, do Los Angeles Times e assim por diante. Se você pegar essas manchetes e as frases e sentenças principais dos artigos e colocá-las nas edições de hoje do New York Times ou do Washington Post, não perceberia a diferença. know the difference. Qualquer um pode verificar por conta própria. Vá olhar o meu programa. Eu cito: a revolução está fracassando. Os jovens, como nos anos 1990, no fim dos anos 1090, acho, os jovens que não têm lembranças da revolução não a querem mais. Os anos 1990, uma segunda revolução está se formando. Second revolution. Isso foi naquela época e nada mudou. This was back then, and nothing has changed. So every time they'll say people are Então, toda vez que dizem que há pessoas protestando, claro, é um regime maligno, impopular, que atira em manifestantes pacíficos nas ruas, e todo esse absurdo, todas essas mentiras. E muitos no Ocidente acreditam nisso porque cresceram com essa narrativa falsa. Mas quando agem contra o Irã, batem de frente com a realidade. Por quê? Porque a realidade é uma coisa, e as narrativas falsas deles são outra. É um Irã alternativo, um Irã falso, o Irã imaginário deles, criado por esses iranianos no exílio que estão na folha de pagamento deles e alguns que não estão, mas deixaram o Irã com o Shah ou com o Mac, ou, sabe, eu conheço iranianos. Quer dizer, conheço vários iranianos no Ocidente. Iranians, I mean, I know quite a few Iranians in the West. If you speak in favor of Iran, it's not going to do you Se você falar a favor do Irã, isso não vai te ajudar em nada a conseguir um emprego ou ser contratado. I mean, if someone like me went Quero to the dizer, United States, se alguém como eu fosse para os Estados Unidos, eles nem me deixariam dar aula em uma turma de jardim de infância por causa das minhas opiniões políticas. Então, obviamente, as pessoas também são condicionadas a pensar de uma certa maneira. those segments Mas, de qualquer forma, esses segmentos da diáspora, se é que podemos chamá-los de diáspora, que defendem guerra, morte e destruição, não tem nada a ver com a realidade no Irã ou com a opinião pública no Irã. Nada vai mudar na mídia ocidental, porque ela é controlada pela classe Epstein. Assim como Trump é controle da classe Epstein, a mídia também é controle da classe Epstein. Essa é a narrativa, e quem pensa o contrário é tolo. Quero dizer, Gaza já foi prova suficiente disso. just like, I mean, Gaza, I think, was evidence enough. And then, in addition to the Western media, it's this Arabic. E então, além da mídia ocidental, a mídia árabe e regional. Elas são iguais, porque esses déspotas ricos em petróleo e gás, fantoches do Ocidente, suas mídias, seja no Catar ou em outros lugares, cada um deles tem um império. Não é só Al Jazeera,
Al Arabiya ou a Sky News Arabia. Eles têm todo tipo de financiamento para sites, canais de TV e esses clérigos wahhabitas e salafistas, seus centros e assim por diante. Eles vêm fazendo a mesma coisa, demonizando o Irã, dizendo a todos como os iranianos são maus, como os xiitas são maus. Eles sempre disseram aos palestinos como os xiitas são maus. E então, o império midiático, em língua persa, que o Ocidente criou, sempre que dizem essas coisas, eles as traduzem para o persa e depois as transmitem. Então os iranianos veriam, uau, eles nos odeiam, eles odeiam os xiitas, eles querem nos matar. E então, se um palestino dissesse algo sobre o Irã, como alguns já disseram, eles se concentrariam nisso, e os iranianos diriam, bem, por que estamos ajudando os palestinos se eles querem nos matar? Sabe, porque algumas dessas pessoas são takfiri, salafistas, wahhabitas, takfiri. Eu conheço algumas dessas pessoas. Elas têm canais de TV. Eu conheço pessoas com emissoras de TV em Londres. São takfiri. Mas o Ayatollah Khamenei não se importava. Ele não permitia que esse tipo de coisa mudasse a visão dele ou de seus apoiadores sobre o povo palestino. Ele dizia que eles são oprimidos, estão sendo etnicamente limpos e que precisamos apoiá-los. Ethnically cleansed, and we have to support them. And that says a lot, by the way, about the Iranians in general. E isso diz muito, aliás, sobre os iranianos em geral, aqueles que apoiam a causa palestina, porque eles dizem dia e noite que os palestinos os odeiam, que os árabes os odeiam e assim por diante. Mas muito disso não é verdade. Grande parte é exagero, e esse é o objetivo: dividir para governar. E não é como se, quero dizer, agora você viu o quanto ele tem apoio em toda a região e o que as pessoas estão dizendo sobre ele. Estudiosos, sunitas, xiitas, cristãos, judeus e assim por diante. Mas a questão é que esses regimes e aqueles que estão na folha de pagamento, como a mídia ocidental, têm feito o possível para criar divisão. Mas apesar disso, o Irã, a República Islâmica do Irã, tem sido firme em seu apoio ao povo palestino. E acho que isso é algo muito importante. Se você ainda estiver aí, Dani, pode entrar na conversa. If you're still there, Danny, you can join the conversation. Sim, não, eu ainda estou aqui. É uma análise incrível, professor Marandi Pepe. Perguntas incríveis. Muito obrigado por trazê-las. Sabe, minha única pergunta, se o Pepe quiser participar. Maybe we should just Talvez devêssemos simplesmente assumir o programa e chamá-lo de Show do Pepe Mohammed e simplesmente te remover do canal do YouTube. from the YouTube channel. E isso funcionaria porque os nomes de vocês estão todos no título, então faria total sentido. Seria convincente. Não, mas Pepe, se você quiser entrar aqui, sua reação a... Você sabe, eu mencionei apenas alguns dos acontecimentos no início do programa. O Irã atingindo a estação da CIA, em Riad. Eles atingiram um radar absolutamente crucial no Catar. O Catar está encerrando agora seu comércio de gás. Houve tantos desdobramentos relacionados à retaliação do Irã. Eu queria te perguntar, o que você achou disso? E talvez você possa ajudar o público a entender a dimensão disso tudo, porque agora também temos o Hezbollah de volta. Acho que não mencionamos isso. Talvez o professor Marandi tenha mencionado mais cedo no programa, mas há tantos elementos envolvidos. Então, Pepe, se você puder ajudar o público a entender. Sim, eu estava preparando uma coluna muito longa antes da nossa conversa, então aqui no Sudeste Asiático já vai ser madrugada, tentando juntar todos esses elementos interligados para oferecer uma visão geral de como essa estratégia de mosaico descentralizado, descenziado, que é o termo oficial iraniano para o que eles estão fazendo, está evoluindo e de quão imensamente sofisticada ela é. Desde o início, hoje, com o fato de que o contra-ataque ao golpe de decapitação começou apenas meia hora depois do ataque, foi implacável. Foi multivetorial, simultâneo, em todo o espectro, atingindo interesses israelenses e norte-americanos em todo o Golfo. E isso continua. Talvez no passado, há menos de 24 horas, os iranianos estejam lançando menos mísseis. Não importa. E como Mohammed estava dizendo, muito corretamente, esses são os antigos.
Então eles ainda têm muitos mísseis antigos para lançar, porque nem começaram com os novos, e com aqueles que nem sabemos que eles têm. Isso vai ser para a próxima fase, quando teremos a crise dos interceptores, especialmente depois de 4 ou 5 dias, como no início da próxima semana. Aí estaremos no inferno da crise dos interceptores para Israel e para os Estados Unidos. Mas o momento da escalada, da forma como foi planejado, isso obviamente estava sendo preparado há meses. This was obviously months in planning. Of course, it obviously started before the 12-day war, but they learned. Claro, é evidente que tudo começou antes da Guerra de 12 Dias. Mas eles aprenderam com seus erros durante a Guerra de 12 Dias. Eles não estão repetindo esses erros depois da Guerra de 12 Dias. E claro, agora eles têm aquele elemento extra, eu diria um pigmento a mais no quadro geral, que é inteligência direta, satélite e informações de primeira classe em tempo real vindas da Rússia e da China. Isso não precisa ser divulgado por ninguém nesse triângulo estratégico. Está lá e está funcionando. E obviamente todos sabem, considerando por exemplo que Mohammad esteve em Moscou muitas vezes. Nós mesmos nos encontramos em Moscou várias vezes e sabemos como funciona a interação no mais alto nível entre o Ministério da Defesa da Rússia e o Ministério da Defesa do Irã e como eles se ajudam mutuamente. How it works and how they help each other. And for instance, there are some elements or even E, por exemplo, há certos elementos de uma espécie de justiça poética que eles perceberam em alguns dos tons usados no campo de batalha atual, que teoricamente são shaheds. Mas são uma espécie de versões aprimoradas dos shaheds que os russos compraram e depois começaram a fabricar na Rússia como gerânios, usando dispositivos alemães nos gerânios e agora nos shaheds no Irã. Isso é absolutamente fascinante. É uma troca constante de tecnologia, o que implica que a relação estratégica em termos de intercâmbio de tecnologia de ponta é muito avançada. E algumas dessas coisas as pessoas só descobrem depois, com o tempo. Na verdade, o comentário era sobre o dispositivo de interferência nos drones iranianos Shahed. Então agora vejo que estamos avançando em duas trilhas paralelas, e isso é muito, muito perigoso, porque elas não vão se cruzar. São duas trilhas paralelas correndo em direção a, bem, você sabe, linha de chegada, que na verdade não é uma linha de chegada, é apenas uma linha de chegada para as próximas semanas. O Irã consegue resistir pelos próximos dias até que o apoio dos interceptores esteja totalmente operacional do lado israelense e do lado americano. Então eles podem passar para a próxima fase, que é eliminar completamente todas essas bases, células da CIA e instalações americanas em todo o Golfo, aquelas que ainda não foram eliminadas. E claro, enfrentar Israel sem restrições, com seus mísseis hipersônicos de última geração. Isso é uma coisa. O outro caminho paralelo é que, se os americanos perceberem que estão entrando em um inferno de interceptadores e que essa será a próxima fase da guerra, eles podem fazer o que já estão fazendo, como Mohammad nos explicou há alguns minutos, bombardear alvos civis em Teherã e outras grandes cidades, e então partir para um ataque em nível de síndrome de Gaza. Grande parte do Irã, movida por impotência, vingança, total perversão e porque acha que pode sair impune, o que é ainda pior. Então isso é muito, muito perigoso. E é aqui que estamos nos próximos, eu diria, 5 dias cruciais, uma semana a partir de agora. Isso vai mudar o mundo. Tudo por trás da estratégia do mosaico descentralizado e da estratégia iraniana, que é essencialmente a morte por 1000 cortes contra os Estados Unidos e contra Israel ao mesmo tempo. Não, isso não vai mudar. Então, se seguirmos a conclusão lógica dessas duas frentes paralelas, avançando loucamente de ambos os lados e nunca se encontrando, trata-se realmente de uma guerra existencial. É uma guerra de vida ou morte, especialmente para o Irã. E é claro, o Irã agora está representando todo o sul global. That's my personal thesis. This is a war not only against Iran, but against
Esta é uma guerra não apenas contra o Irã, mas contra os três principais membros do BRICS: Irã, Rússia e China. Contra o BRICS como um todo, contra os parceiros do BRICS e contra o Sul global como um todo. Isso significa que é uma guerra contra 89% da população mundial. É por isso que esta é a guerra que vai definir a geopolítica pelo resto do século. E isso não é nada hiperbólico. Esses são os fatos agora. O Irã está na linha de frente. O que acho particularmente comovente, e não é nenhum exagero, é que devemos isso a três coisas. A mártires chiitas, na verdade. Devemos isso ao general Soleimani, a Sayed Nasrallah e ao Ayatollah Khamenei. We owe this to Syed Nasrallah and we owe this to Ayatollah Khamenei. This is the triad that was martyred and that was... Esta é a tríade que foi martirizada, que foi morta pelo Império do Caos e por aquele culto da morte na Ásia Ocidental. E agora o islamismo xiita, com seu líder, o líder de mais de 300 milhões de xiitas em todo o mundo, foi morto por esse império genocida. E é claro, o porta-aviões deles na Ásia Ocidental está defendendo todo o Sul global, o que é algo que muitos dos chamados esquerdistas, completamente estupefatos e doutrinados, em todo o Ocidente, da França e da Alemanha até o Brasil, por sinal, ainda não compreendem. Eles não conseguem, porque foram completamente doutrinados. É por isso que estamos no meio do momento definidor do século XXI geopoliticamente. Está tão claro quanto não poderia estar mais claro do que isso. As clear as it cannot be more clear than that. And we all hope Iran is... E todos nós esperamos que o Irã não seja destruído, algo que o Império do Caos e o culto da morte na Ásia Ocidental não pensariam duas vezes antes de fazer. Se o Irã for destruído, então o restante do século, em termos de liberdade real para o Sul global como um todo, estará destruído. Neste momento, essas pessoas já conseguiram implodir o BRICS por dentro. Implodir a OCS por dentro. A OCS acabou de lançar um comunicado absolutamente ridículo há 1 ou 2 dias. São duas organizações aleijadas, cripto-mortas-vivas neste momento. Grande parte do Sul global está apoplética demais para organizar qualquer tipo de reação. Os Estados Unidos, bem, já estavam 6 palmos abaixo, agora estão 12, e não vão ressuscitar. Portanto, não haverá retorno dos mortos-vivos da ONU. So there's not going to be a return of the living UN dead. So it's terrible. The only thing we see, então, é terrível. A única coisa que vemos, o único vislumbre de possível luz no fim desse túnel muito escuro, é aquela série de ligações telefônicas que Vladimir Putin teve no início desta semana com todos que importam no Golfo Pérsico. Na verdade, foram eles que ligaram para ele. Pediram, faça alguma coisa, você pode ser o mediador? Eu estava em Moscou na semana passada, antes da guerra, infelizmente. Saí de Moscou, 3 dias antes da guerra. E passei de todos os lugares por Omã. Estive em Omã 2 dias antes da guerra. Claro, havia todo tipo de rumor pelo mundo, mas nunca esperávamos que... Mohammed estava dizendo que na sexta-feira em Teherã esperavam que pudesse acontecer entre sexta e sábado. Em Omã, na quinta-feira, as pessoas diziam, não, vamos ter a próxima reunião, a reunião indireta, na segunda-feira. E ainda estavam discutindo, havia uma possibilidade de acordo. Pobres omanitas, muito gentis, é claro, mas pobres omanitas. Então, pelo menos muitas coisas agora estão absolutamente claras. A morte do direito internacional, a morte da ONU, a morte de qualquer possibilidade de mediação, negociação ou diplomacia com o Império do Caos, do saque e dos ataques permanentes. Se eles não gostam de você, eles te matam. É isso que temos agora. A total mafialização da presidência americana, liderada por um mafioso megalomaníaco instruído por um assessor do senador macartista Joseph McCarthy. Isso diz tudo sobre Trump. Quem ensinou Trump a ser o que ele é agora? Ele aprendeu com um macartista. É isso. Essa é uma resposta muito simples. Então ele precisa agir como um chefe ou um aspirante a Tony Soprano, do jeito que é agora. É isso que ele realmente é. Não deveríamos ficar surpresos com tudo isso. O que deveríamos achar surpreendente é que a soberania dos Estados Unidos também está 6 palmos abaixo da terra depois do início desta guerra. Esta é uma guerra conduzida por uma presidência mafiosa,
basicamente seguindo as ordens de um criminoso de guerra genocida. E quando tivermos historiadores do século XXI, historiadores independentes do Sul Global, que escreverão a história do século XXI, é isso que será registrado. E esse foi o princípio moral final, sem mencionar o colapso geopolítico, geoeconômico e assim por diante, da chamada civilização ocidental. Que, aliás, na Conferência de Segurança de Munique, por meio do pequeno e patético palhaço Marco Rubio, foi descrita como: sim, nós somos os herdeiros da civilização ocidental, os herdeiros de vocês, europeus, e agora vamos recolonizar o Sul Global. E vocês, europeus, têm que estar conosco. Vocês vão recuperar todo o brilho histórico que tiveram antes, graças a nós, americanos. Então, pelo menos agora, tudo está claro. A enorme tragédia de tudo isso é que está claro, por meio de outra guerra completamente absurda, assassina e incrivelmente perversa, que começou com o ataque de decapitação ao líder de uma nação soberana e o assassinato de 160 ou 170 meninas em uma escola primária. Um assassinato ritualístico, cometido por um bando de pervertidos que adoram seu Deus de merda com aquele livro de merda que ninguém suporta. Pelo menos isso está claro para todos nós, sabe? E o que estamos vivendo hoje em dia, pelo menos, é, ok, vamos ver se o Irã, com sua estratégia de mosaico descentralizada, é capaz de oferecer resistência suficiente para virar o jogo e dar uma lição nesse bando de pervertidos. Sim, sim, sim. Coisa poderosa. Vocês estão bem para mais 10 minutos? Vocês têm esse tempo, Pepe e Mohammad. Professor Mahdi? Sim, quero ouvir o Mohammad. Com certeza. Tenho que sair em 10 minutos porque preciso participar, lamento dizer, do programa do Piers Morgan. Aliás, não sei se você consegue ouvir as bombas explodindo de novo. Eu ouvi essa. É, então, de qualquer forma. Mas sim, posso ficar mais alguns minutos. Certo, tudo bem. Acho que minha última. Você vai falar de novo com aquele pedaço de merda, Mohammad? De qualquer forma, eu não queria. Mas fazer o quê? Eu entendo. Agradeço pela sua paciência e pela sabedoria. CC é muito gentil. Bem, eu acho que sabe. Minha pergunta final para vocês dois. Os Estados Unidos, é claro, não estão falando dessa forma. Eles dizem que, sabe, o governo Trump afirma ter eliminado tudo. Chegamos a ver Israel e os Estados Unidos publicando vídeos, basicamente de bombardeios contra o que parecem ser iscas, helicópteros e jatos pintados no chão, e apresentando isso como algum tipo de grande feito. Mas é claro, o Irã está sendo atingido. E agora estão falando, professor Marandi, possivelmente de uma insurgência curda, uma revolta que querem trazer para dentro do país para ajudar no objetivo geral, ao que parece, de mudança de regime. O que o senhor acha disso e da arrogância geral dos Estados Unidos neste momento? Bem, primeiro só uma lembrança. Se voltarmos alguns meses, a guerra de 7 semanas contra o Iêmen, todos os dias eles nos diziam que estavam aniquilando as forças do Ansarullah, ou os Houthis, como gostam de chamá-los, e que estavam devastando-os. E acho que o Pepe sabe uma ou duas coisas sobre isso. Ele estava lá. Então ouvíamos que tudo tinha acabado, e de repente, depois de 7 semanas, Trump apareceu na televisão e disse: eles capitularam, nós vencemos, acabou. E foi embora. E acontece que era exatamente o oposto. O Iêmen venceu. Apesar do fato, é claro, de que o regime Trump massacrou muitas pessoas inocentes. Lembramos daquelas mensagens, acho que no Signal, em que diziam que aquele cara, o líder dos mísseis deles, entrou em um prédio para ver a namorada? Quero dizer, obviamente, eles não faziam ideia do que estavam falando. Não houve nenhum líder de mísseis morto. Não houve crescimento. Eles simplesmente derrubaram um prédio residencial inteiro, massacrando todos com base em informações falsas. Mas eles perderam a guerra. Então, eu não levaria nada do que dizem a sério.
O regime de Trump está sempre vencendo, e eles estão vencendo em todas as frentes, sobretudo no mundo. Então, quando falam em vencer o Irã, coloque isso ao lado de todas as outras vitórias deles, e terá mais ou menos o mesmo nível de credibilidade. Eles venceram a guerra comercial, venceram no Iêmen, estão sempre vencendo. Então, tudo bem, podem continuar dizendo isso, mas a realidade no terreno é que nenhum petróleo sai do Golfo Pérsico até que os iranianos permitam. E Trump disse que vai abrir o Golfo Pérsico, que vai abrir o Estreito de Hormuz. Vamos ver ele fazer isso. É aí que o Irã tem Trump pelo pescoço. Todo o Golfo Pérsico. Qualquer pessoa que saiba um pouco sobre ele sabe que é um dos lugares mais sensíveis do planeta. Não é muito largo e está repleto de instalações de petróleo e gás. Se você pousar em qualquer aeroporto no Golfo Pérsico, vai sobrevoar instalações e petroleiros de petróleo e gás. Não sei se você viu aquele vídeo de alguns dias atrás, quando os iranianos atingiram um petroleiro com um míssil. O míssil passou voando por todos aqueles outros petroleiros. Esses outros petroleiros estavam obedecendo ordens. O que foi atingido estava ouvindo os americanos. Então, os iranianos podem simplesmente cortar tudo e não há nada que os americanos possam fazer a respeito. Se os iranianos atingirem as usinas de dessalinização, todos terão que sair imediatamente, ir para a Jordânia ou para onde for. Se destruírem as instalações de petróleo e gás, nada sairá do Golfo Pérsico. Se destruírem essas instalações, então acabou. E eles podem fazer o mesmo com o Azerbaijão. Portanto, Trump deve ser muito cuidadoso. Quero dizer, ele pode se gabar o quanto quiser, mas os iranianos são firmes. A cultura iraniana, sua ideologia religiosa e sua lealdade ao Ayatollah Khamenei os tornaram extremamente determinados. Estamos sendo bombardeados neste exato momento. Vamos ter essas pistas. E nós não vamos abandonar o povo palestino, nem vamos abandonar os cubanos. E aqui, antes de eu ir embora, quero lembrar a todos que enquanto essa guerra continua, estão fazendo o povo cubano passar fome. Eles tomaram o povo da Venezuela como refém. Então esses são dias sombrios, como Pepe disse, dias muito sombrios, mas eles não derrotarão a República Islâmica do Irã. E como o general Soleimani disse, como Pepe mencionou, nós somos a nação do Imam Hussein. Portanto, para nós não existe algo como rendição. Enfim, espero. Bem, mais tarde voltarei para ouvir o Pepe, porque agora preciso sair e me registrar no programa deles, que está sendo gravado. Mas eu vou ouvir o Pepe mais tarde, e também o que você tem a dizer. Só espero que seu público continue ativo e reze pelo povo iraniano, pela resistência, pelos palestinos e pelos libaneses que também estão sendo atacados. Estão massacrando os libaneses porque o Hezbollah está enfrentando o regime israelense. Se as pessoas puderem boicotar produtos dos Estados Unidos ou do Ocidente, se puderem conscientizar sobre o que está acontecendo em Cuba, na nossa região, na Palestina, em Gaza, no Líbano, absoluta certeza de que haverá luz no fim do túnel. Se pessoas como eu estarão por aqui para ver isso, é completamente irrelevante. Então, até mais. Adeus, professor Marandi. Foi ótimo estar com você. Continuaremos em contato, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Mohammed. Que Deus te abençoe. Obrigado, Pepe. Certo. Pepe, não precisamos ficar muito mais tempo. Só quero ouvir seus comentários finais sobre qualquer coisa que ainda não tenhamos mencionado sobre isso. E eu nem preciso ir. Score. Sem problema. Algum comentário final, Pepe, que você gostaria de tirar? Não, acho que o que eu queria dizer eu disse há alguns minutos. Esta é uma lição para todos nós do Sul Global e para todos vocês do Norte Global que têm pensamento crítico e ideias, que pensam e agem como seres humanos de verdade. Então, presumo que essa seja a maioria do planeta. Vamos ser otimistas, sabe? Nosso futuro está sendo decidido agora, sim, está. E o futuro geopolítico de todo o planeta não poderia ser mais sério do que o que está acontecendo nesse momento.
It could not be more serious than what's going on now. Yeah. Yeah, I just want to thank everyone. Thanks so much, Pepe. We'll head out Sim, eu só quero agradecer a todos. Muito obrigado, Pepe. Vamos sair juntos. Quero agradecer a todos que assistiram e a todos que enviaram superchats que estou mostrando na tela agora. Também quero garantir que vocês saibam que o trabalho do Pepe pode ser encontrado no X e no Telegram. Os links estão na descrição do vídeo. Lá também há links para apoiar este canal. Sem mais delongas, pessoal, cliquem no botão de curtir. Isso ajuda a manter o programa no ar, por assim dizer. Estarei de volta amanhã com amigos meus e do Pepe. Teremos Larry Johnson e o Coronel Lawrence Wilkerson para continuar as atualizações diárias. Pepe, ótimo estar com você. Vamos sair juntos. Cuidem-se, pessoal. Muito obrigado, Dave. E obrigado a todos vocês, nosso público. Obrigado. E vocês sabem, não se esqueçam, a luta continua. Continua mesmo. Certo, pessoal. Até amanhã, meio-dia, horário do leste. Tchau. See you tomorrow, 12 noon Eastern Time.